Uma boa tarde a todos, então. Iniciando oficialmente a aula número 3, a respeito dos distúrbios coletivos. A gente usa, para esse encontro, para essas reflexões, os livros Triunfo Pessoal e o livro Amor Imbatível Amor, da série psicológica. Certo? Especialmente esses livros. A gente usa algumas referências de outros autores, mas esses são os livros que embasam o encontro de hoje. Os avanços científicos e tecnológicos trouxeram inúmeras contribuições, inúmeros avanços com relação à saúde, com relação à locomoção, com relação à cultura, à comodidade. Mas a gente não pode deixar de observar que, apesar disso, como nós temos visto nos encontros anteriores, nós ainda não conseguimos impedir a violência, a corrupção, o aborto, a eutanásia e assim por diante. Porque o homem interior ainda não foi conquistado. Temos conquistado inúmeras coisas do mundo exterior, mas falta ainda o nosso mundo interior. E a série psicológica da Joana nos ajuda muito, especialmente a gente que busca trabalhar essa reforma íntima, estudar através do Espiritismo, os ensinamentos do Cristo, como ela facilita, através do autoconhecimento, a gente conseguir encontrar mais esses meios de superar as nossas dificuldades internas, né? Os veículos de comunicação, como a gente bem vê, têm trazido muitas notícias de tragédias, de crimes, de ameaças de morte, de guerra, e tudo acontece numa velocidade tão intensa que o nosso psiquismo não tem tempo de processar. E isso faz com que gere na gente, no nosso campo emocional, um sentimento de ansiedade muito grande. Isso justifica também o porquê que na nossa cultura hoje nós estamos sempre nessa tensão, além das exigências cotidianas, tem esse funcionamento muito rápido, de alta velocidade, com muitas notícias difíceis de assimilar, que não dá tempo da gente digerir, da gente absorver. E aí a Joana de Ângeles aborda muito essa questão também da massificação. A massificação, então, como sendo o indivíduo sendo absorvido pelo grupo, de tal maneira que coloca até a perder a sua própria identidade. Porque aí a gente acaba funcionando de uma maneira onde a gente tem que fazer o que os outros fazem, a gente pensa o que os outros pensam, a gente gosta do que os outros gostam, perdendo muito da nossa identidade, das nossas questões mais pessoais. E uma coisa interessante que acontece, que é muito complicada, é que esse fenômeno permite a liberação negativa dos nossos conflitos. Porque eles vão se somando uns com os dos outros e o grupo absorve. Sabe aquela coisa que situações que não nos favorecem, mas que são aceitas no grupo? Que são absorvidas pelo grupo e que são aceitas no grupo. Aquilo que a gente tem na sociedade hoje, que não nos favorece enquanto crescimento espiritual, mas que são tidas como normal. A própria corrupção, por exemplo, que é um tema que a gente tem nos debatido bastante nessa fase agora no Brasil, né? Mas que a gente pode observar desde aquelas situações mais simples e cotidianas do sujeito que vê cair o dinheiro da carteira de alguém no chão e, ao invés de correr e devolver, pega para si. Ou do sujeito que recebe um troco errado e faz de conta que não viu e pega para si. Né? E se a gente for observar na nossa cultura, ainda isso é tido como uma coisa normal. Por mais que, nesse momento, nós já estejamos percebendo o quanto nós precisamos mudar enquanto sociedade com relação a isso. Então, a questão da massificação, ela traz muito isso. As questões mais difíceis das nossas mazelas internas vão se somando umas com as dos outros, de modo que a gente utiliza um mecanismo para escamotear. Faz de conta que esse meu conflito está bem. Todo mundo tem o mesmo conflito, então isso está bem. E a pessoa coloca lá para as profundezas do inconsciente, deixando de se defrontar com situações que precisariam ser sobrepostas, curadas, transmutadas em algo mais elevado. Eu tenho uma dúvida. Eu queria... É uma coisa que eu questiono há bastante tempo. Quando tu faz uma coisa errada, rouba, não e tudo isso citaste, isso vem da nossa maldade
que é um indivíduo mau, que não pensa no outro, ou não tem essa relação, entrou nessa coisa da massa, né? Maria vai com as outras. Ah, não, deixa para lá. Então, eu me questiono isso, porque aconteceu um fato comigo. Eu fui na Caixa Federal semana passada, tinha um rapaz na minha frente, e ele pegou o dinheiro dele ali e esqueceu a carteira. A carteira dele, eu olhei parecida com a minha. Aí eu pensei, estou ficando tararaca, eu já tirei a carteira, botei aqui. Aí, quando eu olhei, a carteira estava muito grossa. Eu digo, mas não é a minha carteira. E me deu uma coisa assim, sabe, Michele? Tão ruim assim, de coitado do guri quando der falta, né? Do dinheiro, documento. Aí eu peguei a carteira e entreguei para o gerente. Aí o gerente pegou. Que bom que a senhora entregou, né? E aí eu pensei, será que as pessoas, quando tiram as coisas, roubam, enganam, não é a maldade? Eu tenho essa dúvida. Tem pessoas... Eu diria que sim, considerando que a maldade ela é, na verdade, uma situação de primitivismo do espírito. Né? Na verdade, que nem as trevas, como a gente costuma dizer, que as trevas são a ausência da luz, a maldade ainda como a ausência de um amor mais elaborado, mais evoluído, como uma manifestação daquele primarismo, daquelas forças instintivas mais ligadas aos interesses do ego. Então, eu estou mais preocupado com aquilo que me interessa, aquele dinheiro que vai me favorecer naquele momento, e não com o outro, porque eu ainda não entendo que a gente funciona como uma coletividade. Né? Claro que as forças coletivas, quando sugerindo por uma tendência assim mais negativa de autorizar essas situações como se fossem situações corretas, elas também vão exercer uma certa influência. Mas é como diz o Divaldo, né, que a gente tem aqueles plugs para a obsessão. A massa nos leva, mas porque a gente se predispõe. Então, tem algo em nós onde ecoa, e aí a gente passa a funcionar e a responder aquilo. Por isso que não dá para dizer que a culpa toda é da massa. Né? Cada um de nós tem o seu livre-arbítrio, ainda que restrito pelo nosso grau evolutivo, mas nós temos a liberdade de escolha de pegar aquela carteira e devolver para o gerente, ou de pegar, olhar para os lados, ver que não tem ninguém vendo, botar no bolso e levar para casa. Né? Então, eu entendo o mal dessa forma, né? Como ainda uma condição inferior, né, de algo que existe um potencial de luz, de bondade, que ainda está por desabrochar. A gente, ainda que num planeta de provas e expiações, a gente pode observar que os seres, por mais perversos que sejam, sempre têm alguma coisa com relação à qual eles depositam amor. Às vezes, se não é com relação a uma pessoa, pode ser um animal ou até um objeto. Né? Então, é esse amor se desenvolvendo, que todos temos, inclusive, nos reinos inferiores da natureza. Né? E aí, como a gente estudou já nos outros encontros da Joana de Ângeles, nos cursos anteriores, desde a força que une os minerais, né? A sensibilidade nos vegetais, o instinto que vai se desenvolvendo nos animais, e essa razão e o amor que vai se desenvolvendo no ser humano até o ser angelical, onde desenvolve a intuição. Então, podemos pensar de muitas maneiras, né? E fiquem à vontade se alguém quiser expressar alguma ideia diferente dessa. Mas penso que, sim, é uma manifestação da maldade, a maldade enquanto isso, algo do primitivo do ser, do egoísmo, de querer, para mim, aquele dinheiro que é do outro. E que a gente vê muito. E aí, isso que nós estamos falando, sim, a gente está num momento na nossa sociedade que favorece muito isso. Né? Onde tudo isso parece muito normal. O sexo em desvario parece muito normal. Aí, no carnaval, tudo parece aceitável e favorável. Né? E a massa vai justificando, e aí fica mais difícil de nós, indivíduos, enxergarmos o quanto aquilo é um conflito dentro de nós. Já que está todo mundo fazendo, então está bem. E aquilo vai ficando para depois. E muitas vezes nos trazendo infelicidade. Né? Por quê? Porque a gente está deixando que as questões da matéria, as questões impermanentes, as questões mais relacionadas ao corpo físico tomarem uma dimensão maior do que aquilo que é mais importante para o nosso espírito.
nesse sentido, não como um julgamento de valores, né? A gente vê, inclusive, as coisas da televisão, assim, o que faz sucesso, os filmes que fazem sucesso. A gente vê um processo de transformação, né, com novelas sendo produzidas, filmes sendo produzidos de uma maneira diferente, trazendo conteúdos reflexivos um pouco mais elevados. Mas como a gente ainda tem aquela coisa do filmes violentos chamam mais atenção, vendem mais. Eu nunca esqueço uma entrevista do Quentin Tarantino, há anos atrás, e ele dizendo que filme, para ele, tinha que ter sexo e violência. E aí os filmes dele sempre abordam muito essa temática, intensamente, né? E vende. Porque a gente ainda está numa faixa que busca isso, essas emoções mais fortes, né? Então. E não seria essa questão de ver na TV ou num filme que a coisa negativa está acontecendo com o outro e não comigo, né? Acho que tem muito, porque as pessoas gostam de ver a violência, especialmente notícia, que não vende notícia boa, que eles dizem, né? Seria. Sim, é um dos mecanismos, né? Por que atrai? Por que ver uma cena trágica atrai? E, em parte, sim, por isso, né? Tá com o outro, não tá comigo. O medo de que aquilo aconteça comigo. Então, é como se eu tivesse que estar atenta a tudo que está acontecendo, como se eu tivesse o controle sobre as situações para, então, me proteger daquilo. E assim, aí a gente poderia pensar uma série de questões psicológicas que envolvem essa curiosidade mórbida, vamos dizer, né? Por que a gente escolhe aquele canal que está mostrando repetidamente cenas de tragédias, de problemas, ao invés de mudar o canal, né? É importante saber o que se passa no mundo, claro, né? Mas o cuidado que a gente tem que ter até com a psicosfera do nosso lar, da gente estar assistindo constantemente coisas que nos angustiam. Uma coisa é receber a notícia, saber do que está acontecendo, poder refletir sobre. E outra é permanecer naquilo, naquela repetição. Uma coisa por cima da outra que não nos dá tempo de absorver, de elaborar. Então, isso é importante a gente questionar também, né? Por um lado, a gente tem o instinto gregário, a necessidade de convivermos uns com os outros, né? De nos buscarmos, de formarmos grupos. Isso é muito importante. Só que, paralelamente a isso, também há uma importância psicológica muito grande de nós termos momentos de solidão, momentos sozinhos conosco mesmos, para que nós possamos buscar o encontro com o self. E a gente está numa época também onde parece que a gente tem medo da solidão, medo de estar sozinhos conosco, né? E isso é muito necessário para que a gente possa ter contato com o nosso eu mais profundo. Para que a gente possa estar no grupo, mas sem pertencer ao grupo. Estar na sociedade, mas sem precisar funcionar de acordo com as outras, né? Sem precisar perder a identidade, sem se permitir arrastar pelos movimentos compulsivos da massificação. Fiquei pensando nisso um pouquinho, Michele, e me ocorre assim, como às vezes isso também se relaciona com a gente colocar o centro dos valores e dos princípios na gente, né? Nesses momentos de reflexão e ao mesmo tempo que desafiador que é a gente estar no grupo e poder ter o discernimento e o senso crítico, né? Porque por vezes, né, nossas carências, nossas frustrações, enfim, né, inúmeras outras coisas nos propiciam assim a ideia de eu não vou pertencer, né? Como a gente precisa conseguir aos poucos olhar para isso e pensar, não, que preço é esse que tu vai pagar para pertencer, né? Tu está disposto a pagar isso? Tem um preço às vezes muito alto, né, em algumas coisas. Exatamente. A Joana de Ângeles fala justamente disso, né? Que acaba ficando algo assim. Ou eu pertenço de uma maneira onde eu tenho que funcionar totalmente de acordo com aquilo, né? Não passo a não ter os meus gostos, os gostos do grupo, ou então eu fico de fora e me sinto marginalizado e me deprimo, né? Então, isso é o que a gente possa pertencer, mas com autenticidade. É isso que ela aborda muito nesses textos que a gente está estudando hoje, né?
importante fazer parte, mas sendo nós mesmos, sem perdermos a identidade. E isso provoca alguns embates, sem dúvida, né? Eu nunca esqueço uma amiga minha, quando ela... Acho que eu comentei com vocês, talvez num primeiro encontro de apresentação, não sei, que uma amiga minha, quando ela começou a trabalhar numa empresa nova, e começou a fazer parte daquele grupo, e era um grupo de pessoas que fazia muita fofoca. Fazia parte do funcionamento do grupo. Eles se encontravam para fazer o lanche, né, o intervalo de trabalho, e era fofoca em cima de fofoca sobre os colegas, sobre as chefias e tal e tal. E ela ficava muito incomodada com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, ela queria muito fazer parte do grupo porque ela estava chegando. Então, ela entrava na fofoca, aí se sentia culpada. Aí tentava não fazer fofoca, mas ela não conseguia entrar nas conversas. Então, o desafio que se nos apresenta, né, de que a gente não precise perder os nossos valores, né, possa estar ali de acordo com o que a gente pensa, sem entrar naquilo, e também sem se sentir excluído, quando, porventura, o grupo funciona de uma outra maneira. Quando nós estamos, né, confrontados com o nosso eu mais profundo, então o que acontece é que nós optamos por controlar e bem direcionar a máquina orgânica, ao invés de sermos conduzidos pelos instintos prevalecentes. Então é isso que ela aborda, né? A necessidade da gente ser autêntico, enfrentando as imposições do ego, e colocando essas necessidades do ego em harmonia com o self. Esse é o grande desafio. A gente identificar o que é do ego. Né? O que é do ego? Essa necessidade de ser aceito, de ser valorizado, de funcionar de acordo com o grupo. E o que é do self? A necessidade de ser autêntico, de seguir aqueles valores profundos que nos conduzem rumo ao melhoramento de nós mesmos. Me dá a impressão que isso tem muito a ver com a capacidade que a gente tem de se doar. Porque à medida que nós nos preocupamos mais na compreensão do próximo, né, do entendimento do próximo, e aflorar menos aquelas nossas necessidades que todas nascem no egoísmo, fica mais fácil a gente pertencer a um grupo e, ao mesmo tempo, manter a autenticidade. Eu tenho a impressão que passa por aí e não deixa de ser, então, uma necessidade de evolução para que se possa ter esse equilíbrio. É isso? Acredito que sim também, porque a Joana aborda muito a questão desse exercício da caridade, do bem ao próximo, também como uma maneira de nós desenvolvermos potenciais nossos. Porque no contato com a dor do outro, a gente também cresce interiormente. Quando a gente trabalha para superar a dor do outro, no encontro com isso, a gente cresce muito, né? Então, acredito que é disso que o senhor esteja falando, e sim, faz muito sentido, na minha opinião também. Então, dentro desse contexto assim do que a gente observa no nosso coletivo, no nosso mundo hoje, a Joana ela aborda também questões a respeito do terrorismo, que a gente vê essas manifestações muito presentes hoje em dia, né? E ela coloca algumas coisas, inicialmente aquela questão de que a natureza animal predomina sobre a natureza espiritual, né? Nesses estágios de evolução que a gente ainda encontra no nosso planeta, onde os instintos primários ainda são mais fortes que a inteligência e a razão. E assim é dessa maneira que se desenvolve a perversidade, que a gente vai estudar um pouquinho hoje. E quando essa perversidade se vincula à inteligência, a conhecimento psicológico, a um objetivo fanático, pode dar força, dar campo para energias muito primitivas do inconsciente, que aí vem se manifestar dessa maneira, né, de maneiras assim hediondas. Às vezes são pessoas que abraçam causas, algumas vezes até nobres, mas que, na verdade, são fugas para conflitos internos perturbadores. Né? Acontece muito também, então, de indivíduos atormentados acabar por fomentar outros, também com conflitos, algumas vezes trabalhando a infância e a adolescência. A gente vê muito assim nas guerras
com relação lá ao Estado Islâmico e tal, como a gente vê essa coisa da lavagem cerebral com crianças e adolescentes, induzindo a ódio, né? Aí a gente vê essas manifestações do terrorismo. Essa questão da lavagem cerebral, eu lembro, estudando historicamente o nazismo, né? O nazismo usava muito uma técnica, aquela de que uma mentira falada 1000 vezes se torna uma verdade. Então, eu lembro porque eu estudei em colégio de judeu, apesar de não ser judia, então vivenciei muito a cultura judaica, então acompanhei muito as questões relacionadas à Segunda Guerra e todo o processo que se deu, né? E aí eles mostravam para a gente no colégio livros, livros antigos da época do nazismo, que mostravam sempre os judeus com uma cara feia, com um narigão feio que estava incomodando, que estava sendo, sei lá o que estava sempre tendo um comportamento incômodo e negativo com relação aos outros. E aí isso aí vai passando essa mensagem, né, vai incorporando na cabeça das crianças. Então, como a gente vê essa coisa da propaganda usada a serviço da perversidade, que promove uma lavagem cerebral, a gente, de outra maneira, também tem que estar atento a isso hoje, né? Aí, com relação ao consumismo e tudo isso que é tão estimulado. A gente teve agora recentemente esse escândalo do Facebook, de vazamento de informações e tal, e aí do quanto as propagandas chegam para a gente já previamente induzidas, manipuladas por robôs, e aí cada um de nós, mediante ali o perfilzinho do Facebook, por exemplo, recebe uma propaganda de acordo com os nossos gostos, mas que por trás também tem os interesses políticos de tais candidatos que vão apresentar tais propostas, e a gente começa a receber mensagens que vão nos favorecendo com relação a isso, né? Então, essa é a polêmica muito recente que a gente está vivendo também, né? Que não deixa de ser muito semelhante, só que usando uma tecnologia mais eficiente para isso, inclusive para o crime, né? Então, a gente precisa estar atento a isso também, né? Ainda que, quando se fala, então, desses terroristas, desses grupos terroristas, a Joana coloca que essa fidelidade que eles têm ao ideal, ela é muito precária, porque é baseada em conflitos internos. Tanto que a pessoa tem sempre uma desconfiança, uma insegurança, e nunca se entrega a outro, mesmo que encontre afeição, receptividade. Tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda, que é O Sexo e Obsessão, e tem uma curta passagem que eu quero compartilhar com vocês. A história é interessantíssima, né? Não vou entrar nela para não fugir do nosso tema, mas só uma passagem onde um grupo de mentores vai fazer uma visita nas regiões umbralinas para tentar conversar com o chefe lá, né? O chefe maior lá, tentar conversar com ele em função de um trabalho que eles estão realizando para tentar ajudar uma pessoa, como a gente conhece assim, nos livros espíritas, né? E daí eles entram lá, o grupo, e é uma cidade perversa, muito complicada, e aí o chefão esse ameaça não deixar mais eles saírem de lá. Né? No meio da conversa, assim, ele diz assim, e se eu não deixar vocês saírem desse recinto? E aí o mentor que está conduzindo a caravana, ele coloca assim, eu penso que seria pior para o governante, porque iniciaríamos um trabalho de conversão em massa dos seus súditos, que se encontram saturados da loucura, entediados dos vis entretenimentos e sequiosos de paz, já que vivem exaustos e necessitados de amor e renovação. Ademais, podemos apelar para a proteção divina, que nunca nos é escassa, desde que aqui estamos por vontade própria e não por afinidade de propósitos ou de interesses morais. E né, porque, na verdade, assim, quando a gente vê, chega um ponto que essas coisas extremamente ligadas aos prazeres imediatos, às buscas materiais, elas chegam num ponto que esgota e leva ao tédio. E é por isso que, hoje em dia, também, a gente tem esse grande campo de vazio existencial. A gente chegou num ponto em que não supre, por mais que a gente tenha tanto recurso material, não supre. Porque chega um momento que entedia. Então, esses espíritos lá, umbralinos, estão entediados. E aí o mentor diz assim, eles estão todos entediados, deixa a gente preso aqui dentro, vamos ver o que vai acontecer. Eles vão tudo... vão virar para o nosso lado. Né? E mesmo então, o terrorista, mesmo que disfarce equilíbrio, é um psicopata. Né? Hoje em dia a gente usa uma terminologia um pouquinho diferente para o psicopata, para o serial killer, que é o
psicopata. E aí, acho interessante a gente entender um pouquinho como é que é o funcionamento desse psiquismo no indivíduo, para que a gente, então, possa entender, na grande massa, essas manifestações, né? A sociopatia é um transtorno de personalidade, né? É algo que vem sendo construído ao longo do desenvolvimento do indivíduo, claro que trazendo as bases espirituais, né? Que vão colocar o indivíduo em situações propícias também, do ponto de vista culturais, do contexto familiar onde ele vai estar inserido, a carga genética. E aí esse transtorno se instala e vai se manifestar da seguinte maneira. A gente tem o DSM-5, que é o Manual de Diagnósticos de Transtornos Mentais, que a gente usa muito na psicologia e na psiquiatria, né? Então, os itens para diagnosticar esse tipo de transtorno são os seguintes. São pessoas que têm um padrão de desconsideração pelo direito dos outros e violação do direito dos outros. O outro não tem muita importância. São pessoas que têm muita dificuldade eles não têm empatia. Não conseguem se colocar no lugar do outro, no lugar da dor do outro. Não conseguem se adaptar às normas sociais, né? Uma dificuldade muito grande de se adaptar às normas sociais, sempre cometendo atos que constituem motivos de detenção. Tendência à falsidade, mentiras repetidas, trapaças, uso de nome falso, impulsividade, ou fracasso em fazer planos para o futuro, irritabilidade e agressividade, apresenta lutas corporais ou agressões físicas, descaso pela sua segurança e do outro, né, que pode aparecer na direção irresponsável ou em múltiplos acidentes com que a pessoa está envolvida, velocidade excessiva ou direção sob intoxicação de substâncias, né, uma irresponsabilidade reiterada. A pessoa não consegue honrar obrigações de trabalho ou obrigações financeiras. Esses diagnósticos de transtorno de personalidade, eles são dados a partir dos 18 anos, somente em adultos. Mas os traços podem ser observados no transtorno de conduta na infância. Aí são crianças assim que maltratam animais, que têm uma agressividade muito intensa também. A gente já começa a observar esses traços que podem resultar num transtorno de personalidade antissocial. Os tratamentos, quando se detecta, assim, quando criança, ele sempre tem a condição de auxiliar para mudar essa questão aí, não sei. Esse, talvez eu pudesse dizer que é o único transtorno que a ciência atual considera como incurável. Quando a gente observa o transtorno de conduta na infância, sim, a psicoterapia pode ajudar. A Joana de Ângeles, justamente nesse livro Triunfo Pessoal, ela coloca uma indicação de tratamento para esse tipo de transtorno. E a gente tem uma linha, que é a linha cognitivo-comportamental, que vem trabalhando algumas propostas técnicas para tratamento desse transtorno de personalidade. Estamos no caminho. A espiritualidade vai nos dizer que sim, é que talvez em uma encarnação a gente não consiga resolver, mas a gente sabe que isso é conduzindo ao longo de múltiplas existências, né, no espiritismo. Então, mas a ciência atual considera como incurável. Né? Tanto que a gente tem um Instituto Psiquiátrico Forense aqui em Porto Alegre, são para pessoas que são envolvidas com algum crime, e aí, como tem um transtorno mental, vão internados para esse instituto, que aí tem um acompanhamento psiquiátrico, ao invés de ir para o presídio. Não são criminosos comuns. Só que quando aparece esse tipo de transtorno, não é um criminoso comum. Mas, ao mesmo tempo, não vai sair de lá nunca. Porque é um transtorno que não vai ser curado pela psiquiatria atual. Então, a gente se vê diante de um dilema muito complicado, de uma prisão... Como é que chama? Perpétua. Isso, exatamente. Essa palavra que eu estava procurando. De uma prisão perpétua no Brasil. Em função disso, delicada essa situação, né? Eu acho que uma grande coisa da sociopatia também é a total falta de interesse de querer se melhorar, porque acho que esse é o ponto fundamental de qualquer mudança que tu vai efetivar em si. E é uma ausência total de desejo, né, de vontade.
é o tipo de paciente que só chega para tratamento mediante ordem judicial ou quando associado com quadro de dependência química. Geralmente, sim, exatamente. Quando por ordem jurídica, eles vão obrigados. A grande diversão deles é tirar sarro da cara do terapeuta, né? Tentar seduzir o terapeuta, tentar enrolar o terapeuta, como se o terapeuta não estivesse sabendo disso, mas então é uma grande brincadeira deles em terapia e não realmente com a proposta de tentar se entender ou mudar alguma coisa, porque é uma personalidade muito narcisista, né? Muito focada no próprio ego, nos próprios interesses. E eu tive a oportunidade de acompanhar alguns casos aí relacionados à dependência química, né? E eu lembro, teve um paciente, ele era usuário de crack, e de tempos em tempos, quando ele estava muito mal, assim, perdendo peso, aí começava a se sentir feio, aí ele buscava tratamento para dar uma engordadinha, ficar mais bonito. Esse era o propósito do tratamento dele, né? Como estava internado, conversava com uma psicóloga ou com outra, né? E aí, um dia ele me relatou um roubo. Ele, numa madrugada, ele abordou uma moça que estava subindo ali a Barros Cassal com a bolsa, assim, falando no telefone, e ele roubou a bolsa dela e ela estava carregando R$900 na bolsa. E ele se achou bonzinho de ter deixado ela ficar com a chave. E o comentário dele para mim era exatamente o seguinte, né? Em termos mais chulos, vamos dizer assim, mas que a culpa era dela. Porque ela é que estava dando bobeira. Ela estava pedindo para ser roubada. Imagina, de madrugada, caminhando ali na Barros, falando no telefone, ela merecia. Então, tem essa racionalização, sabe? A justificativa é sempre... Ou então justificativas do tipo assim, mas a vida é assim mesmo. Né? Nunca assumindo para si a responsabilidade de um ato, porque não há sentimento de culpa nesse tipo de transtorno de personalidade. A pessoa não sente culpa. Então, acontecia. E tem muito presente uma dificuldade, porque você pode vir associado com quadros de muita ansiedade, de depressão, porque essas pessoas entram, às vezes, em quadros de muito tédio. E eu lembro de um paciente também ligado a crime, né, que também foi buscar tratamento em função de dependência química, e que aí relatava situações de crime e tal, que ele buscava assaltar pela adrenalina, porque ele ficava tão entediado, nada dava uma sensação de vida para ele, então ele fazia assaltos aí, não de abordagem, assaltos mais graves, assim, de assalto a banco e coisa e tal, para buscar essa adrenalina, essa sensação de estar vivo. Aí cheirava cocaína para buscar isso, sabe? Então, eu lembro que a gente conversava com ele, e antes do crime, ele tinha tido uma experiência de pular de paraquedas. E a gente abordou, pula bastante de paraquedas, gasta essa energia toda, busca adrenalina no paraquedas, que aí pelo menos, né, tu sai do risco de ser preso, de passar a vida na cadeia, porque aí o interesse tem que ser o interesse dele. Não é o interesse da sociedade, o interesse moral ou o interesse de um ideal. Para tu não ficar a vida inteira na cadeia, quem sabe vai pular de paraquedas. Aí pode ser que funcione. Né? Mas o método terapêutico que a Joana orienta seria uma terapia muito enérgica, assim, em grupo, para devagarinho proporcionar que aquela criatura saia um pouco do interesse do ego para fora. Né? Em síntese, ela fala mais ou menos isso no livro dela. E tratamento em grupo é complicado, assim, porque é o tipo da pessoa que senta no grupo, se acha a melhor de todas e os outros são todos uns babacas. Né? Esse, assim, o outro é sempre um babaca. Né? E esse é o funcionamento da mente de uma pessoa com esse transtorno. Né? Mas só que o que acontece é que, assim, né, o que acontece ao longo da vida dessas pessoas? Né? Podem fracassar em promover o autossustento, porque aí nenhum trabalho está à altura de si, por exemplo, ou não consegue se manter num trabalho, ou trapaceia tanto, ou rouba, faz e acontece que acaba sendo demitido, que pode acabar empobrecendo até ficar sem teto, por exemplo, ou pode passar muitos anos em institutos penais. E essas pessoas são mais propensas a morrer prematuramente de formas violentas, por homicídios, acidentes ou suicídios. Né? Eu tive um aluno, ele era assim, altamente psicopata desde pequeno, e ele estava com 10, 12 anos, ele fazia horrores
queria matar todo mundo. Eu não. Aí eu perguntava para ele, mas por que tu judia, tu maltrata todos os outros e a mim não? Porque tu está me ensinando a ler e a escrever, e eu preciso aprender a ler e escrever, porque senão tu também entrava na história. Tá. Aí, muito bom. Aí ele foi preso, ele fez horrores, foi preso, e aí eu conversava com ele, dizia assim, por que vão me matar logo? A minha vida, né, vai ser muito curtinha. E eu conversava, era amiga dele, tudo, né? E, realmente, ele foi para o presídio e, com 17 anos, mataram ele. E dizem que, quando mataram, ele dava risada. De tão contente que ficou. Morri, mataram. Era completamente. Sabe que tem... Era uma criança que tu olhava assim, ele foi, né, pequenininho, foi alfabetizado e tudo, e aí depois começou a aparecer. Que lástima, né? Porque sabem que existem duas teorias psicanalíticas que aprofundam o estudo a respeito daí do funcionamento inconsciente dessas pessoas. Uma que diz que, então, o sujeito, de fato, não consegue ter culpa. E outra que diz que o sujeito tem uma culpa tão grande que fica na sombra, fica nas profundezas do inconsciente, e que isso é o que faz com que a pessoa, por exemplo, o serial killer, como a gente vê nos filmes, deixem a pista para a polícia pegar. Promovam, de alguma maneira, alguma situação para serem punidos por aquilo que fizeram, para serem presos, para serem mortos. Né? Inconscientemente se colocam numa condição para se punirem por aquilo que fazem. E a gente sabe que o inconsciente tem uma instância moral que nos chama para a responsabilidade mais cedo ou mais tarde. E, às vezes, dessa maneira automática, né? Não através da consciência, mas através dessas condições kármicas, que aí busca, né? Mas tu vê, provavelmente, a culpa sendo aplacada. Essa risada pela culpa sendo aplacada. Eu tenho uma situação assim, eu tenho um sobrinho que é assim. Desde os 8, 9 anos... que eu levava ele em psicólogo, fazia, aí um dia ele disse para mim, eu minto para ela. Eu digo, eu sei que tu mente. E assim, é bem difícil, porque eu estou jogando a toalha. Ele está preso, está saindo, e eu não sei mais o que fazer para ajudar. Tudo isso que falaram eu já fiz. Só que ele não quer. Eu acho que ele está... Falou agora no final do inconsciente mais profundo. Eu não sei, eu acho que ele não vai sair disso. Tem uma passagem da vida do Divaldo Franco... Ai, perdão, muito obrigada. Que eu peço licença ao Divaldo para poder compartilhar com vocês, mas de um filho, dos filhos adotivos dele, lá da Mansão do Caminho, uma criança que chegou lá com 6 meses de idade, foi acolhido pela instituição. E, quando ele tinha 4 anos, ele começava a fazer faquinhas de brinquedo. Talvez vocês tenham escutado já essa história em alguma palestra do Divaldo. Ele fazia faquinhas de brinquedo e ameaçava as tias que cuidavam dele. Ele dizia assim, eu quero sentir o sangue quente escorrendo nas minhas mãos. E aí o Divaldo perguntava, tá, mas como é que tu sabe que o sangue é quente? Ah, eu não sei, tio, mas eu sei que é quente. E ele aprontava tanto que, lá pelos 12 anos, o Divaldo conta que teve que fazer uma terapia de choque com ele. E disse assim, se tu não parar agora, tu vai ser expulso daqui, porque não dá para te aguentar. Né? Tá demais. E aí ele prometeu que, então, não ia mais ficar ameaçando, porque as tias estavam ficando com medo dele. Né? Já estava pré-adolescente, vocês imaginem. E aí ele foi, né, seguiu sendo evangelizado, estudando espiritismo lá e tal. Quando ele tinha menos de 18 anos, acho, ou aos 18 anos, ele pediu emancipação. E o Divaldo disse assim, ok, tu vai seguir a tua vida, contanto que tu me prometa uma coisa. Toda vez que tu tiver com vontade de matar alguém, tu vem aqui e me mata. Porque isso significa, se tu tiver vontade de matar alguém, significa que eu falhei contigo, porque a sociedade não tem culpa. Então, se tu quiser matar alguém, tu vem e me mata. O guri ficou impressionado, né? Tá bom. E foi-se embora. 10 anos se passaram, e ele retornou, eles se encontraram de novo, e lá pelas conversas o Divaldo pergunta para ele
Então, como é que foi essa situação, se ele chegou a se envolver com algum crime, se ele teve vontade de matar alguém. E ele disse sim, muitas vezes. E todas as vezes que eu estava pronto para cometer o crime, me vinha o teu rosto em mente e tu dizendo assim, vem aqui e me mata. E eu acabava me desarmando. E aí o Divaldo diz, e dele agradece ao Divaldo, ele diz, agradece, diz, não fosse tu, eu ia estar certamente na cadeia essa hora, né? E aí o Divaldo diz assim, pois agora que tu está mais maduro, tem condições de compreender, eu vou te dizer o que os espíritos me disseram. Numa outra encarnação, na encarnação anterior, tu foste um criminoso e assassinasse muita gente. De fato, tu tinha flashes da lembrança do sangue nas tuas mãos, do sangue quente nas tuas mãos. E é por isso, então, que isso era evocado. Mas agradeça a tua consciência, porque tu pôde exercer o livre-arbítrio e conseguir superar isso nessa encarnação. Então, assim, eu acho que o Espiritismo ele nos dá uma luz muito importante, porque a ciência ela chega até um certo ponto. Mas, como diz o Chico, né, a psicologia nos ajuda a psicologia ajuda a gente a se conhecer. Mas só o Evangelho de Jesus nos ajuda a nos superar. Então, acho que isso é importante para que a gente não perca a esperança de melhora. Nós temos que ter consciência das nossas limitações. Talvez a gente possa ir até ali, onde o indivíduo permita, porque assim como nós, ele tem o livre-arbítrio. Mas a gente pode fazer o que nos compete e está aí o exemplo, né, de um quadro de uma pessoa com um transtorno importantíssimo e que aproveitou e está vivo por aí, né? Um jovem, sei lá o que aconteceu com ele agora, mas que conseguiu superar. Então, a coisa de jogar a toalha, acho que a gente tem que respeitar o nosso limite mesmo, né? Mas nunca desistir. Fazer até onde dá, né? Tu vê, quando ele pediu a emancipação, o Divaldo concedeu, né? Deu uma orientação para ele, tu quer ir, vai, não amarrou ele lá, mas não desistiu até o último minuto e acolheu de volta quando ele voltou para contar a história, né? Eu acho que nunca deve desistir, porque Deus não desiste de nós, né? Então, em algum momento, essa alma vai ser tocada. Como foi esse tocado, né? É a educação permanente, não só a educação dos cuidadores, é educar a alma. E todos nós temos essa responsabilidade uns com os outros. Nós viemos falando aqui, que nem tu falaste, de ficar sozinho, do medo de estar sozinho. Por outro lado, nós temos as redes sociais que nos colocam ali tão disponível. E, no entanto, ninguém tem tempo para se colocar do lado do outro para ter uma conversa amiga. Não temos mais tempos. Quantos de nós aqui temos tempo para ouvir, 5 minutos que seja? Todos nós estamos apressados fazendo alguma coisa. Então, será que é só o medo de estar sozinho? É uma pergunta. Essa questão da solidão, agora eu me lembrei também do Divaldo, né? Que diz que ele teve um período da vida dele que se sentiu muito sozinho, mas que daí, um flash, que é solitário quem não é solidário. Foi tudo isso que ele construiu, né? A partir dessa... Exatamente. Né? Acho que é bem por aí. Michele, Oi. dentro desse conhecimento, né, de que um ser vem com essas tendências, né, que já reencarna trazendo no espírito essas características do passado. Então, assim, numa família onde há uma implicação, né, que não vem solto, não vem de paraquedas naquela família, né? E assim, como é que funciona nessa situação, né, de oportunidade, essa tentativa, né, de que não está reencarnado haver uma oportunidade de evolução, né, quer dizer, a gente vê todo o planejamento, né, divino no projeto reencarnatório de alguém, que ninguém no projeto de não realizar nada, né, algum nível de evolução, né? E que um ser deixa vir aflorando desde criança, né? Aquela tendência que já vai por sintonia e ressonância do passado, né? Então, assim, como que há, em termos
no nosso entendimento como espíritas, que acreditam em reencarnação, e que nós vamos nos focando num projeto de tratamento especificamente científico, né? Dentro da psicologia convencional, tradicional, né? E o que se deixa perder desses seres nesse conhecimento, e não se busca outros recursos e se prende só a uma forma de ajuda, né? E acho que aí é aí onde entra as orientações da Joana de Ângeles, porque ela diz assim, em termos de tratamento, o amor que a humanidade pode oferecer a esses casos é a terapia mais segura para diminuir a angústia que, no fundo, esses indivíduos carregam, né? Aliviando o ressentimento contra a sociedade, porque quando a gente responde revidando pelo ódio, mais aguça aqueles instintos, né, repressores, e o amor vai alcançando suavemente. Então, na verdade, a gente pega daí alguns exemplos tão interessantes, né? Eu estava pensando hoje de manhã, também trouxe para compartilhar aqui com o grupo, na passagem do Paulo de Tarso, quando ele é morto. Vocês lembram? Olha só que interessante. Quando ele estava conversando com um grupo de pessoas, fazendo as pregações dele, falando sobre o Evangelho de Jesus, e aí entram os guardas, arrombando o ambiente onde eles estavam reunidos, para pegá-los, para levar para o cárcere, e aí ele diz assim: entrou o centurão volúmio, fazendo intimações em alta voz, em nome de César, e vai entrando no recinto, né? Que ninguém fuja, quem tentar morre como um cão. Aí o Paulo, né, já velho, ereto, evidenciando a sua energia moral, ele diz assim: quem vos disse que fugiríamos? Né? Ignorais que os cristãos conhecem o mestre a quem servem? Aí o Volúmio ficou surpreso. Como ousas afrontar a autoridade de Augusto? Eu não sei onde é que estaria o seu poder de salvação para deixar suas vítimas ao abandono no fundo dos cárceres ou nos postes do martírio. E o Paulo: enganai-vos, centurião, as diferenças são apreciáveis. É que vós obedeceis a um infeliz e odiento perseguidor, e nós trabalhamos por um Salvador que ama e perdoa. Enfim, ele é levado ao cárcere, né, e dando exemplos constantemente que vai deixando os algozes surpresos por todo o caminho, até o momento em que ele é conduzido à morte, e aí aquela energia moral abala até os mais considerados mais fortes, né? Aí, quando ele chega no local indicado, o Tigelino, que é o encarregado de matar ele, desembainha a espada e fala para ele assim baixinho: eu lastimo ter sido designado para esse feito, e intimamente não posso deixar de lamentar-vos. E o Paulo de Tarso responde: não sou digno de lástima. Tende antes compaixão de vós mesmo, porquanto morro cumprindo deveres sagrados, em função da vida eterna, enquanto vós ainda não podeis fugir às obrigações grosseiras da vida transitória. O algoz ainda tremendo com a espada na mão, e o Paulo diz: não tremais, cumpriu o vosso dever até o fim. E aí ele dá o golpe que desencarna Paulo de Tarso naquela ocasião, né? Essa coisa assim do olhar para o algoz com ternura, o ensinamento, isso causa um impacto tão grande que por si só promove uma mudança interior naquela criatura que está tão presa àquele funcionamento da época. A Joana de Cusa, quando está também prestes a morrer, presa na fogueira, né, colocando as tochas lá, ela já começando a ser insediada, e os guardas tirando, todo mundo gritando, assistindo a plateia, e os guardas dizendo assim: ah, o teu Cristo só te ensinou a morrer. E daí ela, juntando as últimas forças, diz assim: não, ele me ensinou também a amar-vos. Então, a força que tem a autoridade moral perante qualquer coisa, né? Nós somos tão pequenos, né? Mas a gente, esses seres que cruzaram aqui pela Terra nos dando esses exemplos, como nos ajudam a despertar esses potenciais que todos nós temos. E que nos desafios do dia a dia a gente possa lembrar disso, possa lembrar deles, para ir acionando esses potenciais dentro de nós. Parece que isso é o mais importante. Uma outra situação, lembrando agora, o Chico Xavier, quando foi visitar o presídio
Essa vocês devem lembrar, né? Que foi toda uma confusão, que não queriam deixar ele entrar no presídio. Deus o livre se pegassem o Chico Xavier como refém. Então, de toda uma balbúrdia na época. Acabou convencendo lá o diretor a entrar, desde que ele não chegasse perto dos detentos. Então, colocaram uma mesa, os guardas do lado do Chico e os detentos do lado de lá. E aí, na ocasião, o Chico diz assim, eu não vim aqui para pregar o evangelho nem nada, porque vocês estão numa condição aqui tão presos, não sei nem se vocês querem ouvir isso. Então, eu gostaria simplesmente de dar um abraço e um beijo em cada um de vocês, se me permitem. O diretor do presídio quase caiu para trás, né? Ele foi em fila, um por um, dando abraço em todos eles. E aí ele chega num determinado indivíduo que tinha aquela ficha nas costas de crimes hediondos, um quadro de transtorno sociopático, né? Duro, enrijecido, e ele pergunta, eu posso te abraçar? O indivíduo acende com a cabeça, ok, abraça. O senhor permite que eu lhe dê um beijo? Ele dá um beijo no rosto e o sujeito chora. Talvez pela primeira vez na vida. Ou talvez depois de muito tempo. Porque, na verdade, a essência divina todos nós temos. O ser mais perverso que possa passar por aqui. Né? Já estamos nos encaminhando para o mais perigoso. E este era o mais perigoso, né? O pior. É considerado, né, o sujeito mais perigoso ali daquele presídio. Ele falava ali sobre a ética. Ela independe de religião, ela vem de dentro. Ela depende da evolução, a experiência de vida. E daí que desenvolve mais a intuição, a percepção, não a intuição, a percepção da evolução. Quer dizer que acreditando em Deus ou não acreditando, tu vai evoluindo, né? E vai tomando consciência. Ele escreveu isso aí em 2009, parece. Daí eu estava estudando aquela pergunta do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, né? É isso aí, com religião ou sem religião, é na consciência. Tu falaste daquela tua conhecida, né, que fica um ambiente de fofoca. Às vezes o papel dessa pessoa é justamente mudar esses ambientes, né? Se ela tem uma capacidade de superar isso, né, de aos pouquinhos mudando as pessoas, né? Às vezes é essa a função, né? Às vezes a gente se pergunta, e eu já vi muita gente questionando, assim, né? O que eu vim fazer? Qual é a minha missão na Terra? Será que eu tenho uma missão? Eu queria identificar a minha missão na Terra. A missão na Terra, ela aparece o tempo inteiro. É quando a gente se vê num grupo de fofoca e a gente acha que aquilo não é bom e a gente pode fazer diferente. Ao invés de ficar falando mal do outro, mudar o assunto. Está aí a missão. É sentar no banco do ônibus e ter um sujeito do lado que, de repente, está sofrendo alguma situação e procurar dar uma palavra amiga. Na verdade, a missão ela aparece o tempo inteiro à nossa frente. Se a gente estiver atento, a gente vai estar praticando o bem, a ética, como ela disse, o tempo inteiro, né? Falaste isso e ontem eu fui fazer uma compra e tinha um menino bem, tu vê que é deficiente bastante, fazia umas vozes, umas coisas, e a mãe dele dizia para ele ficar quieto. Eu fiz assim para ele, ele veio e fez assim para mim, sabe? Quase não falava, não fala nada com ele. Eu disse, não, deixa ele, eu estou me entendendo. Aí ele tem muita força, eu digo, não, mas está sendo muito delicado comigo. Então foi super legal, eu me senti muito bem, porque daqui a pouco uma pessoa que ninguém dá bola, não... E aí tu dá uma atenção, quer dizer, é super importante para ele ser valorizado, né? Então é isso. Ele mais precisava nesse momento, aquele momento, né, em que ela fez um sinal positivo para ele, diante da mão, ela passou uma energia positiva que ele estava precisando. Por que eles foram naquele local? O encontro, né? É isso aí. Há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, quando eu comecei com o espiritismo, eu me preocupava muito com essa questão, qual é a minha missão principal nesta encarnação, né? E me preocupava. Então fui fazer uma terapia que tinha a possibilidade de fazer regressão, com essa finalidade de descobrir alguma coisa numa regressão
E aí fiz todo o processo, foi 1 ano, 1 ano e meio, 2, não me lembro. E fiz umas regressões e não pareceu assim nada de especial. E depois, isso passou, né? E ao natural, com o prosseguimento dos estudos e, enfim, foi surgindo que, como tu falou, não tem muitas vezes um objetivo específico, né? Mas são aquelas 1000 oportunidades que surgem no dia a dia, né? E então isso deixa a gente mais tranquilo. A gente busca tanto grande, mas está no pequeno. A felicidade está no pequeno, no simples, né? Assim, então, sabes que eu não... Há muito tempo eu estava pensando, e isso eu já faço há uns 7 anos, eu acho, 6 ou 7 anos, que eu não gostava de dar dinheiro, até porque às vezes eu não tinha nas sinaleiras. Daí eu falei para minha mãe, eu vou comprar alguma coisa de comer, comecei a pensar e vou entregar. Daí eu decidi que eu ia comprar, tinha que ser alguma coisa fácil, né? Que ficava. Daí já faz mais ou menos esse tempo que eu compro aqueles sacos grandes de pipoquinha doce, que não é nada muito saudável, nada muito bom, mas é uma forma que tu dá um pacotinho, entende? E a minha mãe dizia, tu é louca, tu vai ser assaltada, eles vão te dar uns socos, vão te responder. Olha, é impressionante. Às vezes eu deito à noite. Gente, nunca eu recebo tanto sorriso, tanta coisa. Imagina, porque eu acho que eu dou com amor, sabe? Eu digo, meu amigo, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho isso aqui, quem sabe... Olha, é impressionante como eu já tenho recebido. Muito bom. Somos todos seres humanos. A gente projeta na loucura, no morador de rua, os nossos monstros internos. E aí a gente tem medo de ser agredido, disso, daquilo. Mas somos todos seres humanos igual, né? Vamos encaminhando, então, para o nosso encerramento.